Oi meus amores, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou a Adri Ferreira, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto delicado, né, que eu passei nos últimos dias, mas que eu acho que eu preciso trazer esse vídeo aqui. Eu pensei muito, eu fiquei na dúvida se eu falaria sobre isso ou não, mas tem dois motivos pelo qual eu quero falar sobre isso. O primeiro é que eu acho que é importante para outras mulheres que estão passando por isso ou que venham a passar por isso, porque quando eu estava nessa situação eu procurei muitos vídeos, eu quis me informar, eu quis saber como que acontecia, como que era, porque é uma coisa que até então eu não tinha noção de como acontecia. Então eu acho legal passar essa experiência recente para que outras pessoas, outras mulheres, né, também possam aí ter noção de como que são as coisas. E outro motivo é que eu acho que eu preciso falar sobre isso para virar essa página, sabe? Para encerrar esse ciclo realmente e continuar a minha vida do jeito que estava antes. Faz 20 dias que eu passei por isso e só agora eu me sinto realmente pronta, preparada para falar disso. O que aconteceu? Vocês já viram aí no vídeo, né? Eu precisei passar por uma curetagem. Nos vídeos anteriores, se você não estiver acompanhando, eu vou deixar linkado aqui embaixo, eu passei um mês aí numa angústia muito grande. Eu posso dizer que foi o período mais difícil da minha vida, que o antes foi muito mais difícil do que no momento que eu recebi o diagnóstico realmente. É porque eu fiquei naquela incerteza se era ou não uma gravidez anembrionária. O meu corpo ele nunca chegou a gerar um bebê, ele só gerou o saco gestacional, então não tive bebê, o bebê não se formou. Então foi realmente uma gravidez anembrionária, que é quando o saco gestacional se forma, mas o embrião não. Só que eu fiquei um mês nessa angústia de um ultrassom para outro, esperando para ver se evoluía, e aquela incerteza se tinha bebê ou não, se realmente a gravidez estava evoluindo, com todos os sintomas possíveis de gravidez que vocês podem imaginar, sofrendo pra caramba. Foi realmente um sofrimento, principalmente emocional, gente, terrível. E aí, quando era pra eu estar de 11 semanas, eu comecei a ter um sangramento. Numa quarta-feira, no dia 28 de julho, eu acordei de manhã com um pouquinho de cólica e um leve sangramento. Naquela hora, sabe, eu só consegui chorar. Aí me veio assim a certeza do que estava acontecendo, porque eu ainda estava esperando, eu ainda tinha chances de num próximo ultrassom o bebê aparecer, porque tem um limite, né, que eles esperam até o saco gestacional completar tantos centímetros para ter certeza se realmente é uma gravidez anembrionária ou se só a gravidez já só estava muito no início e por isso não estava conseguindo ver. Comecei com esse sangramento, aí eu entendi já o que estava acontecendo, eu acordei meu marido, expliquei, choramos bastante. Por mais que a gente já estivesse esperando, quando a coisa acontece é bem difícil. E aí eu fiquei naquela dúvida se eu esperava, se eu ia pro hospital, porque eu já sabia que era uma perda ali, que meu corpo iria expelir de alguma forma ou não. E aí eu fiquei na dúvida se eu esperava. Mas aí a gente decidiu ir pro hospital. Ele foi, me deixou lá, porque a gente tava com as minhas filhas aqui, eu tenho mais duas filhas. E meus pais não estavam na cidade, então não tinha como deixar elas. Então eu precisei ficar sozinha no hospital. Chegando lá, eu passei com a médica, ela fez o exame de toque, falou que o colo ainda estava fechado e que o sangramento era só uma sujeirinha. Naquele momento eu ainda tive uma pontinha de esperança, sabe? E aí eu fui pro ultrassom pra ter certeza de alguma coisa. Chegando no ultrassom, meu saco gestacional tinha diminuído. Na semana anterior estava com 2,2 centímetros. Nesse dia ele estava com 1,2. Então já era, né, o meu corpo começando a expulsar, a gravidez começando a regredir. Gente, aquele momento foi muito estranho, sabe? Eu já tava esperando e aí eu não sabia se eu chorava ou se eu só ficava naquela sensação de inércia, sabe? Anestesiada. Foi estranho, mas eu já tava preparada para aquilo. E aí eu passei com a médica, e aí ela, né, tentando com todo jeito falar comigo, eu falei, não, eu sei o que tá acontecendo, quais que são as minhas opções agora, que eu percebi que ela tava tentando me falar o que eu teria que fazer, o que tava acontecendo, mas eu já tinha entendido porque eu já tinha pesquisado sobre isso, e eu sabia que ou eu teria que esperar o meu corpo expelir em casa, sozinho, ou eu teria que passar por uma curetagem.
Até um pouco antes, a curetagem era a última opção para mim, porque, querendo ou não, é um processo cirúrgico, ainda que pequeno, mas é um processo cirúrgico e, né, pode ali causar alguma coisa, não causar alguma coisa, mas, por exemplo, se o seu corpo expele sozinho, você pode engravidar depois de 3 meses. Se você faz uma curetagem, você só pode engravidar depois de 6 meses, até o seu útero ali se recuperar. Quando ela me falou sobre tudo, era uma quarta-feira, e aí ela falou que eu só me aconselharia esperar até sexta-feira, porque eu já estava há um mês nessa situação, com um saco gestacional dentro de mim, e ela não aconselhava eu esperar mais do que isso, que ela me aconselhava a fazer a curetagem, que se pudesse, se eu quisesse, me internaria ali naquele momento mesmo, pra já fazer a curetagem. Mas eu resolvi ir pra casa, pensar, conversar com o Michel, não quis tomar nenhuma decisão assim rápida demais e decidi. Por quê, gente? Eu percebi que meu corpo não tava mais evoluindo o aborto espontâneo, né? Então não tava sendo. Eu percebi que não ia ser uma coisa rápida. Porque eu tive aquele sangramento na parte da manhã e depois ele parou completamente, eu não tive mais nada. Foi meio que parecido com um escape só. Ele era um sangramento que chegava a sujar só o papel. Então, não evoluía. E aí eu conversei com o Michel, falei, olha, eu não aguento mais sofrimento, eu não aguento mais esperar, eu não consegui passar pela minha cabeça que eu vou ter que esperar sei lá quantos dias pro meu corpo expelir isso naturalmente. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar. Porque eu tive um sangramento hoje que amanhã vai expelir. Não dá pra saber. Às vezes demora. Tem mulheres que demoram muito mais tempo pra expelir. E eu não aguentava mais, gente. Eu tava numa situação que minha vida tava travada. Quem me acompanha aqui sabe. Eu não tava conseguindo trabalhar, eu não tava conseguindo gravar vídeo. Eu trabalhava arrastada, sabe? Eu não tava conseguindo vir aqui produzir conteúdo, e eu falei, eu preciso colocar um ponto final nisso, de qualquer forma, eu preciso dar um jeito para um ponto final, e eu vou pra curetagem, né? Conversei com o Michel e a gente decidiu isso junto, apesar de que é o meu corpo, mas eu quis decidir isso junto com ele, porque ele tá comigo em todos os momentos, ele esteve comigo durante todo o processo, durante todo o sofrimento. Então acho que nesse momento a gente precisava tomar essa decisão junta, porque ele estaria comigo ali também. A gente decidiu ir no dia seguinte pro hospital, deixar as meninas com os meus pais e ir se internar para fazer a curetagem. E assim foi. Cheguei lá, demorou um pouquinho, fui internada. E aí vou tentar contar pra vocês aqui rapidamente como que funciona, como que é o processo da curetagem. Eu precisei contar esse início para vocês entenderem, né, como que eu cheguei até a curetagem. E aí chegando lá, eles primeiro, o colo precisa dilatar para poder fazer a curetagem, porque a curetagem eles enfiam um instrumento, né, dentro da vagina para raspar o útero para tirar todo o conteúdo que tiver ali da gravidez. Então, para que faça isso, o colo precisa estar dilatado. Para o colo estar dilatado, eles precisam colocar uns comprimidos para o colo ir dilatando. Então, eu tomei 2 comprimidos via oral e introduziram 2 comprimidos, né, por baixo. E aí, passou pouco tempo, acho que 1 hora depois, eu já comecei a sentir as dores. São dores, gente, eu nunca tive um parto normal, mas pelo que eu percebi, pelo que muita gente fala, são dores como de um parto normal, como de uma contração. Não chega a ser tão forte como uma contração, porque o útero ainda tá muito pequenininho, então fica lá embaixo, bem na região onde a gente sente cólica menstrual, só que muito, muito, muito mais forte. É como se fosse uma cólica, é na região que a gente sente uma cólica, só que muito mais forte. Dói muito. E as dores vão aumentando e funciona como uma contração mesmo. Você começa a sentir dor de 10 em 10 minutos, aí depois de 5 em 5 minutos, chegou um momento que eu sentia de 10 em 10 segundos. Então eu sentia dor, muita, muita, muita dor, eu não conseguia falar quando doía, né? O Michel sempre ali do lado comigo. E aí quando eu vinha aquela dor, aquela cólica, eu não conseguia falar. Eu só parava assim, esperava passar. E aí chegou numa fase que tava de 10 em 10 segundos. Então eu tinha 10 segundos só que eu respirava e aí vinha aquela dor de novo, gente. É uma dor muito forte. Graças a Deus eu pedi um remédio pra dor, eles me deram, acho que foi diclofenaco injetável.
E aí aliviou, graças a Deus eu fiquei super bem. Passou totalmente as dores. Psicologicamente, nesse momento, eu acho que eu tava bem. Tava tranquilo, sabe? O Michel ali comigo o tempo todo me dando apoio. Ele só saiu do meu lado ali em alguns momentos que ele precisou sair pra comprar alguma coisa, alguma coisa pra comer e tal. Foi o único momento que ele saiu. O resto ele ficou o tempo todo comigo. Era pra ter feito no mesmo dia, na sexta-feira à noite. Só que aí foi ficando muito tarde e durante esse período dos comprimidos, as enfermeiras vinham pra fazer o exame de toque pra ver se estava evoluindo, se estava dilatando, pra poder ir pra curetagem. Só que chegou a noite, aí o médico veio conversar comigo, falou que tava cheio de emergências lá no hospital, não conseguiria fazer a minha curetagem naquele momento, que eu teria que fazer no dia seguinte, se tudo bem, aí ok. Esperamos até o dia seguinte. Passei a noite muito bem, né, um atendimento super bom, tudo pelo SUS, tá? Tudo que eu fiz foi pelo SUS, nada particular, atendimento muito bom. E aí passei a noite muito bem, eles dando dipirona não, Scopan, soro, e dipirona via oral, então tava sempre ali sendo medicada pra dor, pra não sentir dor, então passei muito bem. E durante o dia também fiquei bem. E aí a gente foi chegar pra curetagem lá para 5 da tarde. Passei o dia bem, sem cólica, tranquilamente, mas o que aconteceu durante o dia? Depois que as dores passaram, né, entre esse dia que eu fui internada e o dia seguinte, o meu corpo foi expulsando já boa parte desse conteúdo. Então eu sangrei muito, muito, muito. A ponto assim de um absorvente não dar conta, absorvente noturno não dava conta. Teve momentos ali que eu tive que colocar a fralda realmente, porque não tava segurando. Era muito sangramento. E aí quando eu fui tomar banho, principalmente, né, teve um momento ali depois que eu já tava sem dor, que eu fui tomar banho. E ali naquele momento meu corpo expulsou muita coisa, gente. E são assim, coágulos, sabe? Não é como um sangramento normal, não é só sangue. São coágulos mesmo, bem grossos, bem pesados. E meu corpo expulsou muita coisa que eu olhei assim na hora, eu até assustei, chamei a enfermeira pra olhar, pra ver se aquilo era normal, porque a gente tava no comecinho da gravidez. Eu tava com 11 semanas, era possível que meu corpo tivesse expulsando tudo aquilo. Tinha tanta coisa assim, né? Se o saco gestacional tava com 1 centímetro desse tamanhinho, saiu muita coisa, gente, de cair no chão e ficar um tanto assim, ó, no chão, sabe? Muita coisa mesmo. Aí ela foi, olhou, e aí de tempos em tempos eles iam perguntar pra mim como tava o sangramento, porque eu acho que não podia ter muito sangramento. Ela falou, não, se tá um sangramento normal, tipo de menstruação, tudo bem. O que não pode é sangrar demais, que aí acho que já seria considerado uma hemorragia até. Aí seria preocupante. Mas depois que meu corpo expulsou esse tanto, aí ficou só um sangramento de menstruação forte, sabe? Como se fosse um fluxo intenso. No dia seguinte, aí foi saindo sangue normal, não saía mais tanto coágulo. Saiu um pouco, mas não como nesse momento que eu fui no banheiro. E aí não colocaram mais comprimidos, né? Foi só esses mesmo, porque já tava evoluindo bem, meu corpo já tava evoluindo bem. Eu acredito até que se eu tivesse esperado alguns dias, meu corpo poderia expulsar tudo. E eu não precisasse passar pela curetagem. Mas eu não queria esperar, gente, eu queria acabar logo com aquilo. Eu ainda, no dia seguinte, pedi pra fazer um ultrassom antes de ir pra curetagem, pra ter certeza se ainda tinha necessidade de fazer realmente, se meu corpo já tinha limpado tudo, porque saiu realmente muita coisa. E aí quando eu cheguei pra fazer ultrassom, a médica falou que ainda tinha muito conteúdo lá dentro que precisaria sim ir pra curetagem. Eu falei, gente, como que pode, né? Saiu tanta coisa, mas tanta coisa, como que ainda tem coisa pra sair? É impressionante que eu não sei explicar que tanta coisa que tinha lá dentro, né? Não entendo muito bem o porquê que tinha tanto conteúdo ali, se tinha só o saco gestacional com 1 centímetro. Uma hora antes de ir pra curetagem, tinha uma outra menina que tava no quarto comigo, ela foi internada antes, então ela foi primeiro. Ela foi pra curetagem, era coisa de 1 hora entre ela ir, fazer, voltar pra eu ir. Quando ela foi, eu voltei a sentir dor. Só que, gente, muito forte, muito mais forte do que no dia anterior. Começou a doer assim, nível hard, sabe? Doer de verdade. E eu ali, sem conseguir nem respirar,
E aí a gente pediu remédio pra enfermeira, só que quando a gente pedia remédio pra dor, eles tinham que ir lá falar com o médico, solicitar a receita, aí pedir na farmácia até vir o remédio, então demorava uma vida, né? Aí o remédio pra dor chegou tipo 10 minutos antes de eu ir pra curetagem de fato. Então quando eu fui, tava com muita dor, que eu não conseguia nem andar, eu desci o elevador assim, eu não conseguia nem respirar, cheguei lá no centro cirúrgico. E aí no centro cirúrgico eu tive que ir sozinha, o Michel ficou me esperando no quarto. Chegou lá no centro cirúrgico, o médico viu que eu não tava bem, aí ele olhou pra mim e falou, tá tudo bem? Eu falei, não, tô com muita dor. Aí ele, né, arrumou uma cadeira ali pra eu sentar. Seguindo, a enfermeira já veio me buscar, fui pro centro cirúrgico, deitei. Gente, ali eu senti muita dor. Muita dor mesmo naquele momento, que eu cheguei a chorar na sala de cirurgia, na mesa ali deitada já. Porque realmente é uma dor insuportável, é uma cólica assim, nossa, não dá pra explicar, só quem sente pra entender, porque é muito forte. E a enfermeira ali preparando tudo pra começar o procedimento, né? Ela falou, não se preocupa que já vai passar, né? Já vai aliviar isso daí. E aí veio o anestesista e foi com sedação. Existem curetagens que são feitas com hack e outras com sedação. Eu apaguei, né, porque eu fui sedada. E aí eu só lembro da enfermeira me chamando, me acordando, Adriele, acabou, né, pode acordar. Eu ali bem dopada, com bastante sono, sabe quando você tenta abrir o olho assim, mas não consegue? Aí ela me chamou de novo, Adriele, acorda, já acabou. Mas assim, todas as enfermeiras maravilhosas. E aí eu passei pra outra maca, eu fiquei uma meia hora ali aguardando pra poder subir pro quarto, porque tava tendo troca de plantão. Mas super bem, gente, sem dor, sem sentir nada, super tranquila. E aí, a única coisa assim que eu acho, pra mim, foi tranquilo isso, mas eu acho, tranquilo assim, né, mais ou menos. Mas eu acho que pra algumas outras mulheres, ou talvez pra quem nunca tenha tido filho e passou por isso, eu acho meio complicado. Eles me colocaram do lado de uma moça que tinha acabado de ter tido uma cesárea e o bebezinho dela do lado. Então fica ali tudo junto no mesmo lugar. Eu acho uma coisa bem delicada pra quem acabou de passar por isso, né? Uma pessoa que acabou de ter um aborto, passar por uma curetagem e ficar do lado de quem acabou de ter um bebê. Acho que emocionalmente, psicologicamente, isso é bem complicado. E aí subi pro quarto, o Michel tava lá me esperando, eu tava bem tranquila, super bem, mas com muita fome, porque eu tava de jejum desde a meia-noite, sem comer absolutamente nada, sem tomar água, e já era 8 horas da noite. Então fiquei 18 horas de jejum. Eu só conseguia pensar em comer. Aí comi tudo que eu podia comer e depois eu fiquei bem. A única coisa que eu senti era um pouquinho de cólica. Passei a noite super bem, né, sendo medicada ali de horas em horas. E acordei bem também, de manhã o médico já veio e já nos deu alta. Então, quando a gente faz a curetagem, a gente fica só de uma noite pra outra no hospital, só pra observar tudo certinho, mas é bem rápido, no dia seguinte já recebi alta. A parte que eu acho que foi mais difícil foi quando a gente saiu do hospital, porque ali é uma maternidade, então a gente fica internado na maternidade. Eu tava num quarto com outra menina que também tava passando por uma curetagem, mas no mesmo andar tinham várias mulheres que tinham tido bebê. E aí quando a gente desceu no elevador, eu e o Michel, desceu um outro casal que tinha tido bebê. E aquela parte ali foi... Hoje eu consigo falar bem, tô tranquila quanto a isso, mas na hora ali foi bem difícil, sabe? Foi bem complicado ver eles descendo todos felizes com o bebezinho deles e a gente, o que eu lembro, né? E eu descendo ali abraçada com o travesseiro. E na hora que a gente saiu da maternidade, tinha muita gente na recepção e é normal quando tá saindo alguém da porta ali, todo mundo ficar olhando pra ver o bebezinho, né? As pessoas gostam de ver. E aí eu vi assim, todo mundo olhando, vendo o casal sair ali com o bebezinho e eu saindo ali com um travesseiro, sabe? Mas o mais difícil mesmo foi quando eu cheguei em casa. Parece que... Porque ali dentro do hospital eu não chorei em momento nenhum. Eu tava bem, tava tranquila, tava realmente tranquila. O Michel ali o tempo todo do meu lado. Quando eu cheguei em casa, parece que aquela pressão toda, aquela carga de energia, não sei o que aconteceu, que caiu a ficha, o que foi, ou... Porque eu cheguei em casa e tava me sentindo segura na minha casa, eu desabei, gente. Eu chorei.
Eu nem sabia porque que eu tava chorando, eu só precisava chorar, sabe? Só precisava colocar isso pra fora. Chorei bastante. Aí eu passei aí 2 ou 3 dias bem quietinha, bem tranquila, sem fazer nada, deitada, descansando, porque eu ainda sentia cólica, ainda sentia dor e dor na lombar e bastante cólica. Aí eu fui tomando remédio, tomei nimesulida e dipirona. Foi ficando bem, fui aos poucos conseguindo voltar a trabalhar, né? Fui aos poucos melhorando também emocionalmente. O trabalho me ajudou demais a conseguir voltar a ficar bem, né? Eu gravar aqui pro canal, eu trabalhar com os meus doces, com as batatas, isso me faz muito bem, me ajuda. Eu sei que cada um reage de uma forma, mas se eu passo por uma situação difícil e eu me entrego ali, eu tento ficar sem fazer nada até aquilo passar, aquilo vai tomando conta de mim. Mais eu paro, quanto mais eu me entrego, mais aquilo vai me tomando. Então, eu preciso ocupar a cabeça, eu preciso fazer o que eu amo, né? Que é trabalhar, que é gravar vídeo, que é fazer os meus doces, que isso aos poucos vai me ajudando a ficar bem. Hoje eu posso dizer que eu tô bem, não tô 100% ainda, mas vou ficar. Tô no processo, tô bem melhor. Fisicamente eu ainda me sinto um pouco fraca, já passei, né, no posto, a enfermeira pediu hemograma pra ver se tá tudo certinho, então tô cuidando, mas tô bem de verdade, assim, acho que de 100% eu tô 90% bem, falta só um pouquinho ainda, que às vezes, dependendo da situação, eu fico meio sensível, mas eu não tenho aquela sensação de perda, né? Eu falei isso no Instagram. Inclusive me segue lá, porque lá eu tô sempre falando tudo mais em tempo real, né? Compartilhando tudo. Mas eu não tenho aquela sensação de perda. Por quê? Porque o bebê nunca chegou a ser gerado, né? Eu nunca vi o bebê no ultrassom, eu nunca ouvi o coraçãozinho bater. Eu só vi o saco gestacional. Não foi uma gravidez com bebê, foi uma gravidez sem bebê realmente, só tinha o saco gestacional. Então a sensação que eu tenho é de que algo que eu queria muito que não deu certo, né? Sabe quando você tem um plano, um projeto, um sonho e aquilo não dá certo? E não, tipo, aquela sensação de não, eu comecei, eu consegui, mas eu perdi. Não é essa sensação que eu tenho, eu não tenho essa sensação de ter perdido um bebê. Eu tenho a sensação de uma gravidez que não evoluiu, de algo que não deu certo, que não foi pra frente, que não era a hora. É isso que eu sinto, sabe? Então, pra mim o pós tá sendo muito mais fácil do que o anterior, o durante, sabe? Durante todo o processo até a curetagem foi muito difícil, foi a fase mais difícil da minha vida, foi terrível, sofri, doeu, mas assim, doeu muito emocionalmente, gente, foi muito difícil, foi uma fase muito complicada. O depois, pra mim tá sendo bem mais tranquilo, porque é aquela sensação de ufa, acabou, é isso, foi isso que aconteceu, é isso que tinha que acontecer, acabou, não tem mais jeito, não tem mais aquela incerteza, aquela sensação da dúvida de não saber o que vai ser, o que vai acontecer, não, é isso. Agora é virar a página, é conseguir passar por isso e seguir em frente, é isso que eu tenho feito. Né? Se você estiver passando por essa situação, se você chegou a esse vídeo porque você tá passando por essa situação ou vai passar, pensa que tudo acontece porque tem que acontecer, gente. É difícil pra gente compreender. Quando eu tava nessa situação, eu não conseguia entender o porquê tudo aquilo tava acontecendo. Até agora eu não entendo porquê tudo isso aconteceu. Mas Deus sabe de todas as coisas e Deus vai estar com você em todos os momentos. Deus esteve comigo em todos os momentos. Eu senti o cuidado de Deus em cada momento dessa situação toda, em cada momento que eu sentia desesperada, que eu sentia angustiada, que eu me sentia triste. Deus estava ali comigo, Deus cuidou de mim, sabe? Deus cuidou dos médicos, Deus cuidou do hospital que me atendeu, Deus cuidou de tudo para que fosse tudo perfeito, né? Fosse tudo perfeito numa situação dessa. Mas o que eu quero dizer, que Deus cuidou de todas as coisas para que tudo desse certo no fim, sabe? E eu sei que Deus tem um propósito para todas as coisas, tem coisas que acontecem porque faz parte da vida, não é talvez aquela coisa de não, Deus quis que eu passasse por isso. Talvez não seja isso, talvez seja só algo que faz parte da vida, faz parte da vida de qualquer pessoa está sujeita a passar por isso, são coisas naturais da vida, infelizmente.
Depois que eu passei por isso, eu percebi o quanto isso acontece. Gente, isso acontece muito, né? Curetagem, aborto espontâneo, aborto retido, gravidez embrionária, são coisas que acontecem assim, muito mais do que a gente imagina. Então são coisas que infelizmente fazem parte da vida, que todo mundo tá sujeito a acontecer. Então, se você estiver passando por isso, não sinta que você está sendo castigada por Deus, ou que você está passando por isso por algum motivo, não. Apenas faz parte da vida, foi apenas uma fatalidade que aconteceu comigo, que pode estar acontecendo com você, mas vai passar, gente, passa, dói, na hora dói, mas passa, né? Pra mim tá passando, tá ficando tudo bem, graças a Deus tô conseguindo voltar a trabalhar, mas quis vir compartilhar isso com vocês, quis vir compartilhar essa experiência, que foi uma experiência ruim, mas quis compartilhar, eu compartilho tudo aqui com vocês, né, todas as coisas boas, as coisas felizes da minha vida, então eu acho que eu preciso compartilhar esses momentos também, que pode ser que ajude alguém, né, a passar por essa situação. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo, gente, que daqui pra frente é só vídeo bom, é só alegria, é só coisa boa, se Deus quiser. Um beijo, fiquem com Deus.